pessoal. Meu nome é Heloísa, eu sou professora de farmacologia, como o Cláudio já disse aqui, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba. Queria agradecer mais uma vez o convite, a parceria aí com o Cláudio. Teve um período que eu dei aula de fisiologia aí na UFLA como professora substituta, e aí nesse meio tempo eu tive o prazer de conhecer o Cláudio, o Enio, o grupo, e desde então a gente mantém a parceria. Eu sou formada em farmácia, então o que essa farmacêutica está inventando moda de falar aí de educação, né? Na verdade, a minha linha de pesquisa sempre teve como foco no meu mestrado, doutorado, pós-doutorado, a neurociência. E eu sempre gostei muito de dar aula de educação, né? Então, eu aprendo cada dia mais com o grupo do M. Eu acho que a integrante do grupo que mais puxa para as biológicas. E a minha apresentação hoje, na verdade, esse é mais ou menos o meu papel dentro do grupo, né? Puxar um pouquinho mais para a área bem biológica e, obviamente, a gente não tira a mão aí da educação. Então, talvez o título seria Neurofisiologia da Aprendizagem, alguma coisa nesse sentido. Então, o que a gente vai fazer é colocar uma lupa aqui no nosso encéfalo e ver o que está acontecendo. Ver neurônios, como que os neurônios conversam, como que a gente sente o ambiente, tudo isso que a gente vai ver, tá? Em alguns momentos, talvez pode soar um pouco complicado por ser de bem biológica, né? Mas eu vou tentar usar uma linguagem um pouco mais acessível. Por mais que não dê para me interromper aí, fica difícil, né? Vocês aí presencial e eu à distância, mas se tiver alguma dúvida, assim, nossa, isso é crucial para eu entender o andamento da palestra, pode pedir para o Cláudio me interromper aí e eu paro de falar, ok? Então, vamos lá. Um pouquinho do que eu vou falar, o roteiro da minha apresentação, eu vou começar a falar sobre a organização do sistema nervoso, as células que compõem esse sistema nervoso, receptores sensoriais, o que é um impulso elétrico, como que acontece esse impulso elétrico, esse sinal que passa no neurônio, né? O que são sinapses, os tipos de sinapses, as etapas, o que acontece nesse contato entre os neurônios, neurotransmissores, a gente vai falar de forma bem breve, e no final eu vou trazer um pouquinho sobre alguns circuitos, tá? Sobre as vias aí de neurônios, um conversando com os outros, tá? Esse é um ciclo de palestras, né? E eu sei que, assim, a ordem foi desenhada de acordo que a gente conseguisse. A palestra anterior do professor Cláudio, no ano passado, ele trouxe um pouco mais do macro do sistema nervoso, né? E agora eu vou colocar a lupa. Mas retomando, relembrando o que foi visto no ano passado, quem não teve a oportunidade de assistir a apresentação do professor Cláudio no ano passado também, para não ficar muito perdido, eu vou falar um pouquinho sobre, então, a organização, a estruturação do sistema nervoso, tá? O nosso sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central. Quem é o sistema nervoso central? Aqui está representado o encéfalo e a medula espinal, tá? Então, são os componentes que estão protegidos por ossos, tá? A gente tem a nossa medula protegida pelas vértebras, o encéfalo protegido pelo crânio. Então, esse é o nosso sistema nervoso central. Mas nós também temos sistema nervoso periférico, que não é protegido por ossos, tá? Esse sistema nervoso periférico, e aí ele é composto por nervos, gânglios, terminações nervosas, ele tem duas divisões super importantes, que é a divisão que a gente chama de aferente ou sensitiva. Então, é através dessa divisão que a gente capta informações do ambiente, tá? Se alguém me encosta, são neurônios aqui que vão trazer essa informação para o meu sistema nervoso central interpretar todo esse estímulo, tá? Essa divisão sensitiva, ela também sente órgãos internos, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, um aumento da minha pressão arterial, tá? Meu coração começa a bombear muito forte, muito rápido, e isso aumenta a minha pressão. Eu tenho neurônios que conseguem, receptores que conseguem identificar esse aumento de pressão e manda informação para o meu sistema nervoso central falando, ó, tome alguma atitude, volte com alguma resposta, porque a gente precisa controlar a pressão desse indivíduo.
Obviamente, muitas vezes essa correção não é feita de forma adequada, e isso pode ser uma das causas para hipertensão arterial, mas enfim, tem esse controle constante, tá? Então, a divisão aferente é a sensitiva, é a que traz informações para o sistema nervoso central. Já a divisão eferente é a motora, é a que volta com a resposta que vai ser exibida pelo nosso corpo, pelo nosso organismo. Então, nesse exemplo que eu disse da pressão arterial, então detectou-se um aumento de pressão arterial, chegou em centros específicos do nosso sistema nervoso central, e aí vai voltar uma resposta de modo a compensar essa pressão e restabelecer a níveis normais, tá? Então, a gente tem esse controle. Essa divisão motora eferente, que volta com o comando da resposta, ela é dividida em somática, que é voluntária. Então, eu tô aqui, vocês estão vendo que eu gesticulo bastante, né? Então, tudo isso aqui é voluntário, esse movimento das minhas mãos, eu quero fazer isso, tá? Então, é um comando que vem do meu sistema nervoso central, mas é voluntário, tá? Eu vou correr agora, eu vou me sentar, isso é voluntário. Mas constantemente, sem a gente tomar consciência, nós temos respostas que estão vindo, comandos que vêm involuntários. Então, a gente tem esse sistema nervoso autônomo, tá? É parte do periférico, é parte dessa divisão motora, mas ele é autônomo, ele acontece de forma involuntária. A gente não tem consciência disso. Ah, minha pressão arterial aumentou, então agora eu preciso voltar com uma resposta de mudar a dilatação dos meus vasos. Não, isso acontece sem a gente saber, tá? Então, isso acontece constantemente no nosso organismo. Capta-se informações, processa a informação e volta, então, o comando do que deve ser feito. E aqui, então, representado de uma forma mais esquemática, né, mais simplificada, tirando aqueles nomes esquisitos lá, a gente tem basicamente isso. Nós temos o estímulo, aqui eu estou representando estímulos externos do ambiente, tá? Então, estímulos chegam, essas aferências chegam. Então, como eu dei o exemplo do toque, tá? Se alguém me toca, eu tenho, tá vendo aqui na ponta do no braço, na ponta dos dedos, em todo o corpo, eu tenho terminações nervosas. A gente vai ver o que é isso, tá? Mas eu tenho terminações nervosas que são capazes de sentir diversas formas de energia, tá? Então, se alguém me toca, vem essa resposta para o meu sistema nervoso central pensar, opa, alguém me tocou, eu vou virar o rosto para ver quem é. Então, eu vou virar o rosto para ver quem é, quem mandou os seus músculos contraírem e fazer isso, foi essa divisão eferente motora do nosso sistema nervoso, tá? A gente tem algumas respostas que não necessariamente passam imediatamente para o sistema nervoso central. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. A gente pisa num prego, tá? Se vocês pisam num prego, automaticamente a gente tira o pé. Antes da gente tomar consciência de que a gente pisou no prego e de todo esse evento, a primeira resposta já é tirar o pé. Então, chega-se o estímulo até a medula, da medula já volta uma resposta motora antes de subir para o encéfalo, tá? Já volta uma resposta motora rápida de tirar aquele pé. São as respostas reflexas que nós temos. E essas respostas reflexas são importantíssimas para defesa. Então, se é algo que pode causar um dano tecidual, não dá tempo da informação subir, eu processar e depois eu tirar esse pé. Até isso acontecer, por mais que seja de forma super rápida que isso acontece, mas até isso acontecer, eu vou ter um dano tecidual. Então, quando trata-se de uma informação dolorosa que chegou, muitas vezes a gente pode ter uma resposta reflexa já, motora, então eu vou tirar o pé. Tirei o pé, mas a informação também subiu para o meu encéfalo e o meu encéfalo vai processar. Opa, o que é isso? É um prego. Quem deixou esse prego aqui? Ele está enferrujado? Minha vacina antitetânica está em dia? E aí você vai tomar consciência e vai elaborar aí sobre esse evento que aconteceu, tá? Mas essa é a divisão do nosso sistema nervoso aí. Nós temos informações que chegam,
até o nosso sistema nervoso central, informações que saem, tá? Então, nós temos o sistema nervoso periférico e o central, ok? Então, eu vou para vocês do macro para o micro e depois eu vou voltar para esse macro grandão, tá? Para a gente tentar não se perder. A gente tem, então, as informações que sobem aqui para o encéfalo. Então, aqui está uma representação lateral do nosso encéfalo, esquemática, obviamente, né? Nós estamos representando aqui, está representado o córtex. É uma área, o encéfalo é o órgão mais nobre que nós temos. Lógico que eu estou puxando sardinha para o meu lado, né? Que é a minha linha aí de interesse, mas esse córtex, esse encéfalo, ele é nobre, ele tem diversas funções. Aqui vocês estão vendo que a gente tem divisões por cores. Também o Cláudio deve ter mencionado isso na apresentação anterior, mas passou muito tempo, né? Talvez a gente não tenha consolidado muito bem essa memória para quem já assistiu essa apresentação do Cláudio. Mas nós temos aqui estruturas, regiões específicas no nosso encéfalo responsáveis por determinadas funções. Tá? Mas como que eu sei, por exemplo, que aqui no fundinho, nessa região que a gente chama de occipital, é a parte que recebe a informação visual? O córtex visual está aqui. Como que eu sei? Então, ao longo da história, estudos observando, por exemplo, alguma lesão que teve nessa região, o que o paciente manifesta de sintoma, de efeito, quando eu tenho uma lesão aqui? Ou se eu pego e estimulo essa região aqui de alguma forma, o que o indivíduo exibe? Então, essa informação ela vai sendo construída e cada vez mais a gente adiciona tijolinhos de conhecimento aí sobre a função desse órgão tão nobre, tão sensacional que a gente tem. Então, nós temos aqui uma divisão motora. Veja, a gente tem o córtex, tem uma área auditiva. Então, todas as informações aferentes que nós estamos captando do ambiente. Então, tem um aluno em sala de aula. Os professores, todos os estímulos que eles dão, sejam visuais, sejam auditivos, olfativos, todos esses estímulos que chegam, eles chegam aqui nessas regiões, tá? E essas regiões não trabalham sozinhas. Chega a informação ali, elas conversam uma com as outras. Vocês estão vendo essa porção em amarelo aqui embaixo? É chamada de área associativa límbica. Não sei se alguém já ouviu falar de sistema límbico. Então, é um sistema, é uma porção do nosso córtex super envolvida com o processamento de emoções. Então, você vê algo, você ouve algo, você pode atribuir uma emoção àquilo, porque a gente tem a participação desse córtex aqui. Então, as regiões vão conversar, se integrar, tá? Então, a gente tem aqui o nosso sistema nervoso com uma função inicialmente sensorial, de captar informações, integrativa, e aqui a gente tem o pensamento, tem memória. No final da apresentação, nós vamos retomar essa imagem aqui, e a função motora. Igual eu falei para vocês, alguém me tocou. Essa informação chegou aqui, ela chega aqui no córtex somatosensorial, tá? Alguém me tocou. Opa, eu vou virar para ver quem que é. Então, aqui, ó, é essa região motora que vai mandar um neurônio para o meu músculo lá no final das contas, para ele contrair. Eu olhei. É uma pessoa que eu não gosto, é uma pessoa que já me fez mal, tá? É uma pessoa que não me faz bem. Olha aqui quem que vai integrar, quem que vai participar da conversa aqui, da conversa entre os neurônios. A nossa área límbica. É uma pessoa que eu não gosto. Então, o que eu vou decidir fazer? Aí é essa região aqui, ó. Elaboração, estratégia, tomada de decisão. O que eu vou fazer? Eu vou me afastar, porque é uma pessoa que não me faz bem, tá? Eu vou virar a cara para ela. Se eu for agressiva, se eu não conseguir controlar muito as minhas emoções, né? E o córtex não mandar muito, quem mandar mais é a área límbica, eu posso dar um tapa na cara dela, tá? Então, tudo isso é ordem. O que vem é ordem do nosso sistema nervoso central, tá? Mas aí eu tô falando vem, vai, conversa. Quem que tá conversando aqui dentro da minha cabeça? São os neurônios, tá? Os neurônios estão passando informações. Eles captam informações e eles passam essa informação adiante, tá? E agora a gente vai colocar uma lupa, nós vamos entrar nesses neurônios, nessas células dentro do nosso sistema nervoso central,
para depois a gente voltar para esse encéfalo como um todo, tá? Então, a gente foi do macro, vamos colocar uma lupa agora. O nosso sistema nervoso, ele é composto por diversas células, tá? Muitas vezes a gente fala sistema nervoso, pensa só no neurônio e pronto, né? O neurônio é a principal célula, de fato, mas nós temos outras super importantes. Então, aqui em amarelo está representado o neurônio, tá? O corpo celular, o corpo desse neurônio. A gente tem esses prolongamentos que são chamados de dendritos, tá? Esse prolongamento único, que é chamado de axônio, e chega até aqui, tá? Então, são células. Aqui está um exemplo de um esquemático de uma célula comum no nosso organismo. Então, o nosso organismo é composto por bilhares de células, tá? Então, nós temos células no fígado, no estômago, na pele, vários tipos de célula. E a carinha dessa célula do sistema nervoso só é um pouquinho diferente das outras, tá? Elas têm essas ramificações justamente por essa função importante de captar informações e passar adiante. Então, é importante que ela tenha esses prolongamentos, tá? Nós temos aqui as outras células do sistema nervoso, que não os neurônios, são chamadas de células da glia. Então, nós temos aqui os astrócitos, isso aqui é um vaso sanguíneo. Os nossos neurônios precisam de energia, tá? Precisam de glicose para fazer metabolismo e tal. Então, quem capta tudo isso aqui da nossa corrente sanguínea são os astrócitos, tá? Eles protegem também para que nem toda substância química consiga acessar, né, e atravessar e acessar o nosso sistema nervoso central. Então, a gente tem aqui os oligodendrócitos, são essas células em azul. Vocês estão vendo que elas dão uma envelopada nessa porção que a gente chama de axônio, né? Ela forma o que a gente chama de bainha de mielina. É uma camada gordurosa que se forma em volta desse fio, digamos assim, de axônio, para isolar, assim, a informação passa muito mais rápido, tá? Por esse segmento. Nós temos a micróglia, que é uma outra célula de defesa do nosso sistema nervoso central. Então, saibam que o nosso sistema nervoso não é composto só por neurônios, apesar de que eu vou falar dos neurônios na aula de hoje, tá? Mas nós temos várias outras células aí super importantes. Aqui eu tenho alguns tipos de neurônios, tá? O clássico que a gente sempre representa, que é o mais fácil de se explicar, né, de forma representativa, são os neurônios eferentes. Lembra que eu falei para vocês, os eferentes trazem a informação, tá, do sistema nervoso central para a periferia, para os músculos, para quem quer que seja. A gente tem aqui, então, ó, representado o corpo celular, os dendritos, um axônio, bem um prolongamento aqui único. Aqui, esse que está em volta dele é exatamente essa bainha de mielina que eu falei para vocês, que a função dela é acelerar a passagem da informação aqui. E aqui a gente tem o terminal axonal, tá? Aqui a gente tem neurônios que são os sensoriais. São os que captam a informação da periferia para mandar para o sistema nervoso central. Eles têm uma carinha um pouquinho diferente, tá? Mas a função, no final das contas, é exatamente a mesma, ok? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês agora os receptores sensoriais. Então, o que é isso? Se a gente pensar, às vezes eu sou repetitiva, mas é para a gente não se perder de onde a gente quer chegar, tá? Esses receptores sensoriais, eles estão localizados em diversas regiões do nosso corpo e é através de perturbações nesses receptores que a gente consegue sentir, tá? Então, a gente tem aqui, receptores são sensíveis a formas particulares de energia. Então, como que eu consigo ver as coisas, tá? Que tipo de estímulo que é esse que está chegando nos meus olhos e que depois vai chegar no meu sistema nervoso central? É um estímulo luminoso, tá? Eu estou vendo luz. Então, eu tenho fotorreceptores. Então, eu tenho receptores que captam luz. Aqui eu tenho um exemplo de receptores de estímulo doloroso, tá? Aqui, esses receptores nada mais são do que terminações nervosas livres. Então, é como se fosse uma pontinha de neurônio que está aqui na minha pele,
tá? Se eu tenho um estímulo aqui, se alguém me aperta forte, eu sinto isso aqui, tem uma perturbação nessa ponta desses neurônios, e isso gera um impulso elétrico nesse neurônio, tá? A gente já vai falar do impulso elétrico. Aqui um outro exemplo de receptor que tá também na superfície da pele. Vejam, aqui a gente tem o neurônio sensorial, mas na pontinha dele eu tenho um pouco de camada de tecido conjuntivo, tá? E se eu tenho algum estímulo ali que me perturbe essa camada, eu gero um impulso elétrico nesse neurônio. Aqui é um outro tipo, não é a terminação nervosa livre. Vejam que a gente, antes de chegar no neurônio, a gente tem uma célula especializada. Essa célula a gente tem dentro do nosso ouvido, tá? Essa célula aqui, ela consegue, tá vendo que ela tem vários cílios? É como se fosse uma franjinha mesmo, assim, na ponta dela. Quando a gente tem um estímulo auditivo, o que é o som? O som chega na forma de vibração no nosso ouvido. Quando esse som chega na forma de vibração, esses cílios, eles mexem. E ao mexer, eles conseguem, então, ativar este neurônio e gerar um impulso elétrico para a informação chegar lá no meu córtex e eu conseguir processar essa informação, tá? Esses aqui são só alguns exemplos, mas nós temos o que a gente chama de quimiorreceptores. Então, por exemplo, se a gente come algo salgado, doce, isso tudo são receptores, são quimiorreceptores que a gente tem na nossa língua, que vão identificar o que é aquela substância química. E essa informação também vai vir para o nosso sistema nervoso central. Tudo vai, tá? Mecanorreceptores. Então, esses aqui que eu dei exemplo para vocês são mecanorreceptores. Eles sentem toque, tá? É estímulo mecânico. Fotorreceptores, estímulos luminosos. Termorreceptores, variação de temperatura. Então, tudo começa, essa sensação, essa aferência, começa porque esses receptores aqui, seja quais forem, eles vão receber essa informação, tá? Eles conseguem captar diferentes formas de estímulo, seja luz, seja mecânica, o que quer que seja. E o que é curioso é que, independente do receptor que seja, ele vai agir como um transdutor. O estímulo vai chegar, o receptor vai identificar, independente da natureza do estímulo, né? Cada receptor vai identificar, mas esse neurônio aqui, os neurônios, eles não compreendem esses diferentes estímulos. Os neurônios não sentem estímulos químicos, mecânicos, de luz. Eles só transmitem a informação na forma de um impulso elétrico. Tudo isso vai ser traduzido, então por isso que o receptor é um transdutor. Ele vai pegar essa informação de diferentes tipos e vai como se fosse traduzir essa informação em impulso elétrico, tá? E aí esse neurônio então vai disparar, vai ser ativado. E o que é esse bendito desse impulso elétrico ou potencial de ação? O que acontece nessa célula, nesse neurônio que ele vai passar então essa informação adiante? Nós temos aqui o potencial de ação ou impulso elétrico é uma alteração de cargas elétricas no interior do neurônio, tá? Então, a gente tem o estímulo sendo percebido e na superfície do nosso neurônio nós temos vários canais de íons. Aí vocês vão ter que lembrar lá da física da vida, né? Da química. Os íons são partículas carregadas, com carga positiva ou com carga negativa, tá? E aqui na superfície do nosso neurônio é como se a gente tivesse vários canais que permitem passar diversos íons, ou cargas positivas ou cargas negativas, tá? Quando um neurônio está em repouso, sem estímulo nenhum, esses canais estão com as suas comportas fechadas, tá? Mas a partir do momento que eu tive uma perturbação, que eu tive algum receptor captando uma daquelas informações, essa perturbação vai permitir a abertura desses canais. E aí, isso permite a entrada de cargas positivas no interior desse neurônio. E isso é o impulso elétrico, tá? Cargas positivas vão entrando
no neurônio, é o que a gente chama de despolarização, e essa informação, essa corrente elétrica, ela vai passar ao longo de todo o neurônio, de todo o axônio, até chegar lá na pontinha, tá? Então, isso é o impulso elétrico. É a entrada, então, de cargas positivas no meu neurônio. E por que entrou cargas positivas? Porque abriu o canal. Quem que abriu o canal? O receptor, que foi perturbado com algum tipo de estímulo, tá? Então, basicamente, é isso que acontece. Essa é uma das partes mais complicadas de entender da aula, tá? Se vocês conseguirem entender isso, o resto vai ficar mais fácil, tá? Ok, então, captou o estímulo, gerou o impulso elétrico, vocês viram lá naquela imagem que o impulso percorreu aqui, então foi do corpo celular, foi para o axônio, chegou na ponta aqui no terminal axonal. E aí? Porque isso que eu falei para vocês de divisão aferente que capta a informação, processa e volta, não é um neurônio só que carregou tudo até lá em cima e depois ele volta, tá? Nós temos neurônios conversando, tá? Um neurônio passa a informação para o outro, e a hora que chega no nosso encéfalo, aí é um monte de neurônio passando informação um para os outros nas regiões, tá? Ok, o impulso elétrico gerado aqui vocês entenderam, espero que tenham entendido. Mas como que essa informação vai ser passada para o próximo neurônio? Através do que a gente chama de sinapse, tá? Então, a sinapse é essa região onde acontece a comunicação entre um neurônio e outro, tá? Entre células excitáveis, mas no nosso caso aqui a gente está falando de neurônios, tá? Então, nós temos esse terminal que a gente chama de pré-sináptico. Qual que é o terminal pré-sináptico? É a pontinha do axônio desse neurônio de cá, tá? Nós temos um espaço entre eles, que é o que a gente chama de fenda sináptica, e a gente tem aqui uma parte do dendrito do outro neurônio, que é o que a gente chama de terminal pós-sináptico, tá? Então, pré, pós, e a gente tem a fenda, um espaço entre eles. E assim os neurônios, então, conseguem passar informação uns para os outros, tá? Vamos dar uma olhadinha melhor agora nessa sinapse, e a gente vai gastar um tempinho maior aqui. Então, a sinapse ocorre para a comunicação entre células excitáveis. Então, tá aqui, ó, o axônio desse neurônio chegou aqui e está conversando com o dendrito do próximo neurônio. Aqui eu coloquei uma lupa desse quadradinho e eu tô vendo isso aqui maior, tá? Então, tá aqui, ó, o terminal pré-sináptico, que é a ponta do axônio de um neurônio, e o terminal pós-sináptico, que é o dendrito do próximo, tá? Nós temos variações nessas sinapses, mas essa é a mais clássica que eu vou trazer para vocês, tá? Como que um neurônio vai conversar com o outro aqui? Tá? A gente vai ver alguns tipos de sinapses que a gente tem. Mas aqui, a principal delas, eu já vou adiantando para vocês, é a sinapse que a gente chama de química. Química porque envolve substâncias químicas, tá? Então, a gente tem liberação aqui dos nossos neurotransmissores, que são substâncias químicas liberadas por esse neurônio aqui, e essas substâncias químicas, representadas por esses círculos amarelos, elas vão conseguir interagir com o próximo neurônio, tá? E aí, elas interagem com o próximo neurônio, vamos aqui para essa outra imagem, ó. Aqui está o terminal axonal do pré-sináptico e aqui está o pós-sináptico, tá? Então, esse daqui está passando informação para o de cá. Essa informação, ela pode ser excitatória, ou seja, esse neurônio que veio aqui, ele vai ativar o próximo, tá? Como que ele vai ajudar a ativar o próximo? No próximo, eu vou precisar entrar, vai precisar entrar a carga elétrica também, tá? Carga positiva também. Mas, se é uma informação que eu não quero que ela seja passada adiante, que eu preciso inibir alguma região, essa informação vem, mas ela vai inibir o próximo neurônio. Eles vão conversar, mas a informação não vai ser passada adiante depois desse aqui. Ela vai parar aqui, porque ele vai inibir esse neurônio aqui. E isso acontece a todo momento no nosso sistema nervoso central. Essa inibição, esse freio de regiões, tá? Então, é isso que acontece.
Então, a ideia é passar o sinal elétrico adiante ou não, tá? Porque a gente precisa inibir determinadas regiões. Igual eu falei para você, se é alguém que você não gosta, para você não dar um tapão na cara da pessoa, a gente precisa muito desse freio aqui, tá? O estímulo veio, você quer partir para agressão? Não, vamos inibir esse tipo de comportamento e tal, né? Então, isso é super importante no nosso sistema nervoso central. Aqui, como eu mencionei, a gente tem, então, lembra que sinapse é a forma de comunicação entre os neurônios, tá? Eu tenho a sinapse elétrica e eu tenho as sinapses químicas. As sinapses elétricas, lembra que eu falei para vocês que a gente tem o neurônio pré-sináptico, a gente tem aqui o neurônio pós-sináptico e aqui a gente tem a fenda, né? No caso da sinapse elétrica, eu não tenho a fenda, eu não tenho um espaço. É como se um neurônio fosse coladinho no outro, tá? Ele é unido por esses canais aqui. Então, o estímulo passa muito mais rápido. A carga elétrica positiva que está aqui dentro, ela passa para o neurônio da frente rapidinho, tá? Mas essa sinapse elétrica no nosso sistema nervoso central, ela é bem rara, tá? Ela acontece muito pouco. Majoritariamente, disparado, a gente tem sinapses químicas. Então, vamos voltar. Neurônio pré-sináptico, neurônio pós e a fenda, tá? Esse neurônio aqui, tá vendo que eu tô representando aqui um potencial de ação, ou seja, é um impulso elétrico. Esse neurônio foi ativado, tá? O impulso elétrico, a carga positiva entrou dentro dele. Lembra que a carga positiva, ela vai percorrer todo o axônio até chegar lá na pontinha do axônio. Aqui é a pontinha do axônio. Lá na pontinha, nós temos umas vesículas e dentro dessas vesículas nós temos substâncias químicas chamadas de neurotransmissores. Quem são os neurotransmissores? Serotonina, dopamina, noradrenalina, tudo isso que vocês já devem ter ouvido falar aí em alguns cenários, tá? Todas essas moléculas aí são neurotransmissores que estão empacotadinhos aqui na ponta do axônio. E eles não são liberados desde que chegue um estímulo para eles serem liberados. E qual que é o estímulo? O estímulo aconteceu lá, veio então o impulso elétrico, a hora que o impulso elétrico chega aqui na pontinha, a gente tem a fusão dessa vesícula e a liberação, então, desses neurotransmissores, qualquer que seja, na fenda sináptica, tá? Então, eles estão aqui nesse espaço. E agora, foram liberados. Como que eles vão agir no próximo neurônio? Nós temos receptores na superfície do próximo neurônio que são específicos para cada um desses neurotransmissores, tá? Então, cada neurotransmissor tem alguns receptores específicos que ele vai encontrar, ele vai ter afinidade, vai se ligar ali, vai encaixar direitinho e vai gerar uma resposta no interior dessa segunda célula, desse segundo neurônio, tá? Aí, se essa resposta vai ser no sentido de estimular esse segundo, no sentido de inibir, vai depender do neurotransmissor, do receptor, nós temos diversas possibilidades, tá? Então, a gente está com uma lupa bem grande aqui agora. Vamos falar da sinapse química. Então, retomando as etapas. Então, a primeira etapa é esse neurônio pré-sináptico, ó, neurônio pré-sináptico, fenda e pós-sináptico. O neurônio pré-sináptico foi estimulado, chegou o impulso elétrico até a pontinha dele aqui. O que tem na pontinha dele? Neurotransmissores empacotados. Como chegou essa informação aqui na ponta, os neurotransmissores são liberados aqui, ó, exocitose dos neurotransmissores. Os neurotransmissores agora estão na fenda. Aí, o que eles vão fazer no neurônio pós-sináptico? Vão encontrar os seus receptores específicos ali, vão se ligar e vão agir nessa célula pós-sináptica. Então, teve uma informação que passou adiante, tá? Então, aqui, quem são os neurotransmissores? Nós temos vários, né? Neurotransmissores são, então, mediadores químicos produzidos nos neurônios. A síntese deles pode acontecer tanto aqui no corpo celular do neurônio, quanto aqui no terminal axonal, mas mesmo a síntese que acontece aqui, eles são empacotados naquelas vesículas, mandados para cá e ficam aqui na pontinha, empacotados, só esperando esse neurônio aqui ser ativado para eles serem liberados, tá? Então, eles são estocados na vesícula.
Quem que a gente tem? Nós temos aqui, ó, como exemplo, glutamato. O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do nosso sistema nervoso central. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório do nosso sistema nervoso central, tá? Tá aqui, ó, dopamina, que é bastante famosa, a serotonina, que é bastante famosa, tá? Então, todos esses são neurotransmissores liberados por diferentes neurônios no nosso organismo, tá? Aí, os receptores desses neurotransmissores. Então, lembre, o neurotransmissor foi liberado e ele consegue se ligar aos receptores na outra célula, tá? Eu vou dar o exemplo da serotonina para vocês. A serotonina é um neurotransmissor, né? O que a serotonina faz no neurônio pós-sináptico quando ela se liga no seu receptor? Depende do receptor. A serotonina tem 14 subtipos de receptor, tá? Que estão espalhados nos neurônios. Então, vai depender, não dá para a gente generalizar. No final das contas da apresentação, vocês vão ver o tanto que o nosso sistema nervoso é complexo e é um dos sistemas, é uma caixinha de surpresas, né? O que menos se sabe, na verdade, até hoje sobre, porque é o mais difícil de estudar mesmo, devido à sua complexidade de conexões, tá? Então, os receptores são alvos dos neurotransmissores, né? Eles vão se ligar ali, e eles vão desencadear uma resposta fisiológica ali no interior, estimulando aquela célula ou inibindo aquela célula, tá? Os neurotransmissores, como eu falei para vocês, dei o exemplo da serotonina, eles podem ter mais de um receptor, e também um neurônio pós-sináptico, ele tem receptores para diversos neurotransmissores, tá? Não só para serotonina, como eu dei o exemplo. Ele tem diversos tipos de receptores para captar informações de vários neurotransmissores, tá? Como então que essa ação vai finalizar? Então, ok, aqui a gente teve ó, o pré-sináptico, liberou o neurotransmissor para a fenda, o neurotransmissor ligou nos seus receptores aqui no neurônio pós-sináptico, beleza, mas como que eu não quero que essa via aí fique estimulada o tempo inteiro, né? Isso tem que parar, essa informação passou adiante, beleza, parou, eu não quero que isso continue, tá? A gente tem, então, formas de degradação ou de captura desses neurotransmissores da fenda, tá? Eu vou puxar um pouquinho para a farmacologia aí para ver se fica um pouco mais claro. Não sei se alguém aí toma antidepressivo, tá? Tem uma linha de forma bem simplificada que diz que a depressão seria desencadeada por uma deficiência de serotonina, tá? O indivíduo tem pouquinha serotonina. É muito mais complexo que isso, mas vamos pôr assim. Ele tem pouca serotonina. Então, como que a gente trata esse indivíduo? Eu tenho que aumentar esses níveis de serotonina. E para aumentar os níveis de serotonina, eu vou diminuir de alguma forma a degradação e a captação dela. Porque a serotonina, quando ela é liberada, ela age no seu receptor e depois ela é transportada de volta para esse neurônio pré-sináptico para ter a sua ação interrompida. Beleza, não, já fez seu papel, não precisa mais, tá? Então, ela é captada, ela pode ser reciclada, ser degradada aqui. Então, muitos antidepressivos, na tentativa de aumentar a quantidade de serotonina aqui, o que eles fazem? Inibem esse transportador aqui. Assim, ele não joga a serotonina de volta e ela fica aqui muito mais acumulada nessa fenda para fazer mais os seus efeitos, tá? Quem são esses medicamentos? Fluoxetina, paroxetina, escitalopram, sertralina, muita gente toma, né? E às vezes fica mais fácil a gente trazer nesse sentido. Então, é assim que é interrompida a ação dos neurotransmissores, tá? Onde que a gente tá? Vamos voltar. Nós colocamos uma lupa aqui, tá? Nós vimos aqui o neurônio pré-sináptico que foi ativado, receptor captou a informação, gerou um impulso elétrico nesse neurônio aqui, esse impulso elétrico chegou até aqui na pontinha, liberou neurotransmissor, agiu no seu receptor aqui nesse neurônio pós-sináptico e a informação vai ser passada adiante, tá? Então, é aqui que a gente estava com todas essas informações que eu dei para vocês. Como que um neurônio passa essa informação para o outro, ok?
Agora a gente vai voltar para o macro, tá? Agora que vocês sabem o que é o neurônio, como que se gera um impulso elétrico dentro desse neurônio e como que um neurônio passa a informação para o próximo, a gente vai ver aqui, então, as vias sensoriais. Então, nós temos aqui os nossos sentidos especiais, né? A visão aqui, a audição, que são muito importantes do ponto de vista da educação, né? Então, a leitura, né? O estímulo visual, o som, vocês ensinando para os alunos de vocês as palavras, o som que é captado, sons de animais. Então, como que essa informação chega até o nosso encéfalo, até o nosso sistema nervoso central? Então, nós temos, lembra, receptores sensoriais aqui. Aqui o receptor sensorial vai identificar energia luminosa, aqui vai identificar a vibração, né, do som, e isso vai ser, então, traduzido. Lembra que o receptor sensorial, ele é um transdutor de sinal. Ele vai traduzir essa informação aqui de vibração de som em impulso elétrico, em potencial de ação, para dentro desse neurônio que está representado em verde aqui, tá? Esse neurônio que é representado em verde, que capta esse estímulo aqui auditivo, ele vai entrar na nossa medula espinal, sobe, não é um único neurônio que faz isso, tá? Lembra que eu falei para vocês, é um neurônio, conversa com outro, e essa informação vai chegando. Essa informação chega até uma região do nosso sistema nervoso que é chamada de tálamo, tá? O tálamo é basicamente um centro de redistribuição ali. Então, essa informação chega e o tálamo sabe que as informações auditivas devem ser encaminhadas para o setor do córtex auditivo, que está representado aqui em verde, tá? Então, a gente tem o que a gente chama de linhas rotuladas. O estímulo sonoro, ele vai sempre ser direcionado para o córtex auditivo, tá? O estímulo visual, então aqui está representado em vermelhinho. Foi captado o estímulo visual pelos nossos fotorreceptores, que vão transformar essa energia luminosa em impulso elétrico para esse neurônio. Os neurônios vão conversar até chegar a informação no tálamo. O tálamo vai fazer o quê? Opa, essa informação aqui veio do olho, é uma informação visual. A linha rotulada dele é mandar pro córtex visual, que é essa região aqui. Então, nós temos vários aqui estímulos gustativos, de equilíbrio, o toque que eu falei para vocês. Tudo isso, então, é direcionado para aquelas porções do córtex que eu falei para vocês. Então, o córtex é essa camada mais externa do meu encéfalo. Então, é direcionada para o córtex específico, tá? Que lhe cabe. Então, nós temos essas vias que são chamadas de rotuladas. Então, agora trazendo isso, vocês conseguem ver que são neurônios fazendo sinapses que vão levar essas informações para essas regiões, tá? E aí, vamos pegar aqui, então. Então, esse mesmo esquema que eu trouxe da anterior, tá aqui. Receptores sensoriais vão para os neurônios, para o tálamo, a maioria deles, tá? E aí vai ser redividido cada um para um ponto, tá? Eu acho que eu vou fazer uma baguncinha aqui. Peraí, deixa eu pegar uma caneta. Aqui. Então, vamos lá. O estímulo visual chegou, o meu fotorreceptor captou, transformou isso em impulso elétrico para o neurônio que está bem aqui na beiradinha, tá? Esse neurônio, então, vai trazer essa informação para a medula, né? Muitas vezes, no caso do visual, está mais pertinho, então é mais para cá, tá? Mas traz essa informação vai aqui para o tálamo, tá? Ó, neurônio conversando com o outro, tá? Trazendo essa informação aqui para o tálamo e ele vai redistribuir para o córtex específico que processa a sensação visual, que é aqui, tá? Que é o córtex visual que está localizado aqui. Então, aqui eu tenho a sensação, tá? Aqui é a primeira etapa. Eu vou ter aqui a integração dessa informação, então neurônios conversam aqui nessa região, e eu tenho a percepção específica, eu tenho o reconhecimento do que eu estou vendo, tá? Então, a primeira coisa que eu identifico é um estímulo visual, beleza. A segunda questão eu vou perceber
o que é, eu vou reconhecer o que é esse estímulo visual, tá? Estímulo auditivo, então, tive meus receptores, identificaram a vibração, transformaram isso em um impulso elétrico para o neurônio sensorial que está bem aqui, tá? Ou ele vai mandar a informação para o tálamo, que vai redistribuir aqui para o meu córtex auditivo. Então, o que eu identifiquei? Eu identifiquei que isso é um estímulo sonoro. Ok, agora eu vou ter uma percepção específica, um reconhecimento do que esse estímulo quer dizer, que palavra que essa pessoa disse. Depois que eu tenho a sensação, essa percepção específica do estímulo, eu tenho uma percepção que é chamada de percepção global, tá? E aí eu tenho uma região super importante que fica localizada mais ou menos aqui, tá? Que é chamada de área de Wernicke. Para muitos, ela é denominada de área da inteligência, tá? É ali nessa área de Wernicke que a gente tem a compreensão dos estímulos, tá? Então, ó, eu vi que eu senti que era um estímulo visual, eu consegui reconhecer qual é esse estímulo visual, mas eu preciso dar significado para isso. Então, se eu estou vendo e ouvindo ao mesmo tempo, cada informação chegou numa porção do córtex, mas depois as duas vão convergir para essa região aqui, para eu compreender o somatório, para eu ter essa percepção global do que me veio, tá? E aqui, então, é uma área super importante para compreensão do estímulo global, tá? Essa percepção global de todos os estímulos que chegaram até mim. Beleza, mas lembra que eu falei para vocês que o meu sistema nervoso, ele traz informação, mas ele também volta com a tomada de decisão? Ok, então quem que vai mandar o comando para a tomada de decisão? Aqui nessa área eu compreendi, eu tive a percepção global. Neurônios projetam dessa área para cá, para o córtex, para a porção frontal, mais especificamente para a pré-frontal aqui. E esse córtex, eu falei lá no comecinho para vocês, que é o responsável pela tomada de decisão. Ok, de posse de todas essas informações que eu recebi, da integração, da percepção global, da compreensão do que está acontecendo, quem vai tomar a decisão, quem vai definir a estratégia, é essa porção aqui. Então, aquilo que eu falei para vocês, eu vou me afastar, o que eu vou fazer, é aqui que vai definir, tá? E aí, a definição que foi feita vai voltar, então, se eu preciso de alguma exibição motora, então a gente vai ter essa área conversando, então, com a parte do córtex motor, que vai descer com o neurônio lá para os nossos músculos, para contrair e a gente se afastar. Olha o tanto que é complexo, tá? Então, pensa o estímulo na cabeça das crianças aí. Isso aqui acontece muito rápido, tá? Mas é isso que acontece quando vocês dão um estímulo visual, um estímulo auditivo, um estímulo tátil, tá? A região do tátil é aqui, é o córtex somatosensorial, né? Tá localizado nessa porção. Fiz a maior bagunça aqui. Quem pega no final não acompanha, mas quem acompanhou desde o começo compreende que nós temos ali porções específicas, mas depois vejam que a gente tem uma integração muito grande para a tomada de decisão ali, tá? Então, aqui, um resumo. Os receptores dos tecidos superficiais e profundos vão detectar o estímulo, aquelas diferentes formas de estímulo, tá? Eles vão transformar essas diferentes formas de estímulo em um sinal elétrico. Esse sinal elétrico vai chegar, sinapses acontecem, neurônios conversando com neurônios, as informações chegam, o impulso é propagado, então, para a medula e para o encéfalo integra, reconhece, percebe, define, compreende, né? Define o que tem que fazer e volta à eferência, à informação motora, tá? Então, tudo neurônios mandando na jogada, tá? Então, trazendo aquela imagem, nós já estamos partindo para o final da apresentação, trazendo aquela imagem do córtex para vocês, lembram lá que a gente tem, então, várias porções e cada uma tem, a priori, uma função específica.
Então, aqui está um gatinho. Esse gatinho é meu, inclusive, tá? Maravilhoso. Mas se alguém fala para vocês, se vocês falam para o aluno de vocês a palavra gato, tá? Então, vocês falaram gato. Veio o estímulo auditivo, chegou esse estímulo auditivo aqui até o córtex auditivo, ó, essa região aqui. Ele identificou o que é, ele compreendeu aqui a área de Wernicke, ó. Ele compreendeu o que foi dito e a gente tem porções do nosso córtex que tem memória. Eu sei que vocês vão ter palestras mais para frente sobre memória, sobre neuroplasticidade, então por isso que eu não entrei muito nisso. Mas o que é a memória? São informações, sabe essas vias que eu falei para vocês que são ativadas ali? Elas é como se elas fossem realçadas, tá? E aquilo é fixado, aquilo é memória, consolidar a memória. E as memórias são estocadas aqui nessas regiões do córtex. Então, se eu falo a palavra gato, eu não vi o gato, mas eu tenho a memória visual, me vem a imagem visual do gato, porque eu tenho a memória consolidada aqui no meu córtex visual, tá? Eu tenho também uma imagem tátil do gato. Ah, ele é peludo, ele é fofinho, tá? De onde que está estocada essa memória? Aqui no córtex somatosensorial, tá? Eu tenho imagem auditiva. Opa, gato faz o quê? Faz miau, é o miado do gato. É aqui que está estocada essa memória, tá? Imagem verbal da palavra gato, né? Nós temos aqui a área de Broca, que é super importante para a formação das palavras. A gente tem essa informação estocada aqui. Então, a nossa memória nada mais é do que essas vias realçadas, tá? E aí, quando alguém me fala a palavra gato, me vem várias memórias que eu consigo associar ao gato. E quanto mais informação eu atribuir, então, eu sei que o gato, ele é um felino, ele é um mamífero. Então, são várias informações que vão vindo à tona. Então, quanto mais você alimenta o nosso cérebro de conhecimento, mais a gente vai tendo as memórias sendo formadas ali e a gente consegue ter uma interpretação mais complexa do que é um gato. Tá? Então, assim se constrói, a gente vai colocando informações ali associadas a um evento, a um fenômeno, tá? A gente tem os circuitos, eles são muito complexos, tá? Com enormes possibilidades de conexões. Eu trouxe para vocês um neurônio conversando com o outro, mas esse outro está recebendo projeção desse, de outro, de um monte. E o que ele vai passar adiante é um somatório do que ele recebeu de todos, tá? Então, são conexões super complexas, tá? A gente tem aqui essa imagem representativa, então aqui as conexões dos neurônios de um recém-nascido. Conforme nós vamos estimulando esse indivíduo, olha aqui o quanto nós aumentamos a possibilidade de conexões e de associações e de informações somadas ali, tá? A gente tem períodos críticos de neurodesenvolvimento e por isso que a educação infantil é importantíssima, porque é o momento em que o nosso sistema nervoso central, ele tá mais plástico. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo de neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade do nosso sistema nervoso de se modificar e criar novas conexões em resposta a estímulos do ambiente, tá? Então, quanto mais a gente estimula, como que acontecem essas modificações? Lembra daquelas sinapses que eu falei para vocês de neurotransmissor que liga? A gente pode ter essa sinapse realçada, ela ativada de forma mais fácil. Eu posso ter aumento daqueles dendritos, que aí eu consigo captar mais informação, tá? Essa alteração estrutural mesmo no neurônio. E aí a gente consegue fazer associações, sinapses muito mais ricas, tá? E é através dessa neuroplasticidade, dessa capacidade de se criar mais e mais conexões entre todas essas regiões, que a gente tem o processo de memória. Tá? A memória, do ponto de vista biológico, a gente define ela como em algumas etapas, na verdade, a aprendizagem.
A gente tem a primeira etapa, que é a etapa do aprendizado, que significa a aquisição da informação. Então, eu aprendi, beleza, entendi o que você está me explicando, tá? Então, a aquisição da informação. Mas depois essa informação precisa ser consolidada, precisa ser retida, consolidação da memória, tá? E depois essa memória precisa ser evocada. Quando eu precisar, eu consigo resgatá-la, tá? Porque não adianta só eu adquirir o conhecimento se chegar no final das contas eu não tiver uma consolidação dessa memória e conseguir rememorar isso depois. Tá? A consolidação da memória acontece porque o nosso cérebro é neuroplástico, tá? E nós temos vários fatores que favorecem para essa consolidação da memória. Então, se esse estímulo chegou associado a alguma emoção, por exemplo, a chance de você lembrar daquilo é muito maior, tá? Porque a gente tem um efeito neuroplástico aí com essa interferência emocional, tá? E isso é super importante. Então, se você tem o gato aqui, né? Todos esses estímulos, todas essas associações de informação de gato que você tem, mas teve uma vez que um gato te arranhou, ele estava infectado por um fungo, ele inoculou esse fungo em você, você desenvolveu a doença, teve que tratar essa doença, então você vai ficar um pouco mais receoso de chegar perto de um gato, porque você tem uma memória ruim, digamos assim, veio uma emoção negativa associada a ele. Então, você tem mais chance de lembrar quando tem emoções associadas. E tem vários outros fatores que favorecem também. Essa consolidação da memória, essa neuroplasticidade, essa poda sináptica ali, acontece durante o sono. Tá? O sono é super importante. Então, assim, nós temos muitos fatores aí, eu precisaria de uma outra palestra para falar sobre neuroplasticidade. Mas eu sei que vocês vão ter aí ao longo desse ciclo de palestras, para vocês compreenderem melhor, então, onde que aquelas sinapses, aquela estrutura do neurônio, isso vai se encaixar, isso vai se transformar em memória, em aprendizado de fato no final das contas, tá? Mas o estímulo é super importante. Se o estímulo vem associado com prazer, é muito mais fácil da criança lembrar, tá? Então, era isso que eu tinha para falar. Eu falei para vocês que a minha palestra é a mais biológica de todas, né? Mas eu acho que para quem vai assistir as próximas, ela pode ter um papel muito importante para vocês visualizarem no micro o que de fato está acontecendo, tá? E para finalizar a palestra, eu só queria trazer essa frase do Roberto Lente, que eu acho super interessante, que é: generalizar quando se trata do cérebro humano é um risco imenso. Cada indivíduo é diferente um do outro. Obviamente, a gente estabelece estratégias e métodos para um geral, mas cada encéfalo é diferente, cada sistema nervoso é diferente, a carga de memória, de experiências que cada um viveu e tem associado ali àquele estímulo é diferente, então não dá para generalizar, tá? Então, muito obrigada, era isso que eu tinha para falar. Obrigada, Cláudio, mais uma vez pela oportunidade. Aqui alguns livros que eu tirei as imagens, tá, da minha apresentação. Quem tiver interesse em aprofundar nessa temática, eu gosto bastante. Então, se quiser, entre em contato. Sigam o N nas redes sociais, que tem bastante publicação interessante lá nessa área de neurociência e educação. Ok?